Essa manhã eu quero compartilhar um pensamento com vocês em cima de um texto que está escrito no livro de Abacuque. Abacuque 3, a partir do versículo 17. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser abrir, senão nós vamos projetar no telão. Diz assim o texto da palavra de Deus: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, como da corça, faz-me andar em lugares altos. Até aqui o texto. A palavra de Deus é tremenda. Outra versão diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mas esse texto traz uma mensagem muito forte para nós. Diz assim: ainda que possa acontecer tantas coisas, e acontece, na verdade, na minha vida acontecem tantas coisas, que eu falo assim: por que a gente está passando por isso? Por que algumas experiências eu estou vivendo? Qual é o propósito disso? Eu achei que a vida cristã, a caminhada cristã fosse só alegria, fosse só viver coisas, é o sucesso, é tantas maravilhas, e é assim, claro que é, mas a gente passa por provas também. Jesus diz: tende por motivo de bom ânimo passar por provações. Então nós passamos por situações, mas isso não é para abalar você, não é para desanimar, não é para tirar ninguém do propósito. Aliás, se você reparar na Bíblia, existem muitos textos que usam a expressão ainda que. Aliás, esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar hoje. Ainda que, porque nós precisamos estar atentos a isso. O Salmo 23, o salmista ele diz o seguinte no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse por esse vale, onde a morte estivesse por ali, houvesse uma sombra naquele lugar, ainda assim eu continuo adorando a Deus, ainda assim eu continuo louvando a Deus. Um outro texto, um outro salmo, Salmo 46, no versículo 2 ainda diz assim: ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Mas quantos textos que a Bíblia vai mencionando e dizendo assim: ainda que você possa estar vivendo essa situação hoje, uma momentânea, uma pequena tribulação, ainda assim eu vou me gloriar no Senhor. Eu sei que Ele está acima de tudo isso, eu sei que Ele é maior do que qualquer dificuldade que eu possa parecer. Não tem uma dificuldade que eu possa viver tão grande que o meu Deus não seja maior. Ele é muito maior que isso. Provérbios 28:6 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o caminho dos perversos, ainda que seja rico. Ele vai colocando situações, ainda assim, ainda que tenha tanta riqueza, mas é melhor andar na sinceridade, andar nesse caminho, um caminho diferente. Amados, o caminho de Deus é um caminho diferente daquilo que nós estamos pensando, que nós estamos acostumados. Existe um caminho perfeito, é esse estabelecido por Deus. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente se afaste, nós sabemos que existe o perdão,
existe a restauração, Deus está sempre pronto a nos receber. Há um texto que diz, em Eclesiastes, diz assim: ainda que o pecador faça mal 100 vezes, ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Deus, aos que temerem diante dele. Se nós temos o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele diz assim: ainda que você tenha feito isso por 100 vezes, Deus ele vai receber, ele vai acolher. Em Cantares diz o seguinte, você vê quanto texto tem sobre ainda que, se a gente começa a observar quantas vezes a palavra vai falando sobre isso. Em Cantares diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. Ainda assim, ainda que alguém pudesse fazer isso, diz assim, existe algo maior, o amor de Deus é muito maior. Texto de João, Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que às vezes a gente acha assim, não, mas já foi, já passou, aconteceu tanta coisa, já está perdido. Jesus diz assim: ainda que esteja morto, viverá. Há vida, há esperança. Amados, e é isso que nós temos que entender, que há esperança. Há uma esperança, sempre há uma esperança para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que colocam o Senhor diante deles e se prostram diante dele e adoram a Ele e glorificam ao Deus Altíssimo. Texto de 1 Coríntios, que fala desse amor, ele também diz tantas coisas, tantas vezes: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ainda que eu fizesse todas essas coisas, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, de nada valeria. Então, amados, as situações que nós vivemos, tudo aquilo que nós vivemos, o ainda que, nós sabemos que existe um Deus que está acima de tudo, e nessa leve e momentânea tribulação, Deus ele vem primeiramente para consolar, para nos atender, para nos ouvir, mas para nos levantar, para que a gente passe por essa situação. Muitas vezes achamos que são somente as experiências de sucesso que marcam a vida com Deus. E quando olhamos alguns cases, alguns casos de sucesso, achamos que se nós não estivermos vivendo isso, se nós não estivermos caminhando dentro desse sucesso, entre aspas, nós estamos fora do propósito de Deus, que nós estamos em pecado, que não existe mais esperança. Mas não é assim que funciona, não é dessa forma. A Bíblia está nos ensinando que mesmo nas adversidades, nós devemos nos manter firmes. Eu passo por adversidade, mas eu me mantenho firme. O tempo de provação, o tempo de espera, é um tempo de forja, é um tempo que nós devemos ter paciência. Durante esse tempo de espera nós temos que ter paciência. O texto em Salmo ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, eu tive paciência, eu esperei nele, e ele se inclinou sobre mim, ouviu o meu clamor. Amados, às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo. Eu estou clamando e Deus não ouve. A gente vai ficando rouco e Deus não ouve as minhas necessidades. Esperar com paciência. Uma outra tradução ainda diz assim: esperei confiantemente. Eu continuo confiando. Eu passo pela prova, mas eu continuo crendo. Porque a lei do Senhor, amados, ela é perfeita. E ela restaura a nossa alma. Ela pode restaurar a minha alma, a sua alma. Esperar com paciência não é só um tempo de aguardar a resposta. Esperar com paciência é tempo de forja, é tempo de amadurecimento, é o tempo que nós vamos amadurecer, nós vamos crescer. Davi foi ungido por Samuel
ainda jovem, ainda garoto, ele foi ungido. E ele foi ungido diante dos seus irmãos. Os seus irmãos viram isso, ele ser ungido ali pelo profeta. Mas a palavra de Deus se cumpriu posteriormente. Quando ele foi ungido, o que mudou na vida dele? Nada, ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele estava cuidando das ovelhas, ele continuou cuidando das ovelhas. Foi isso que Davi fez. Ele esperou por um tempo, provavelmente em torno de 15 a 20 anos, ele esperou, até que se cumprisse aquilo que já havia sido liberado sobre a vida dele. Mas ele precisou esperar. As coisas foram se cumprindo aos poucos. Na vida de Davi, foram se cumprindo aos poucos. Primeiro ele foi ungido diante dos irmãos. Depois ele foi ungido diante da sua tribo, de Judá. Ele foi ungido diante da tribo. E depois, diante de toda a nação. Diante de toda a nação. Mas por isso que eu vejo que é tempo de nós, como foi falado aqui no começo, o Marcelo estava falando de orarmos pela nossa nação. Temos que orar. E orar, Senhor, coloca aquela pessoa que o Senhor tem preparado. Deus tem preparado algo tremendo para a nossa nação. Estamos passando por lutas, por dificuldades, por alguns conceitos, alguns valores sendo abalados. Mas nós não podemos ser abalados por isso. Nós que cremos na palavra, cremos num Deus altíssimo, num Deus todo-poderoso, nós temos assim: Deus, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode mudar tudo isso que estamos vivendo. E eu vejo que a mão de Deus já tem se colocado, mas existe um processo, existe um tempo, existe uma espera. E a espera é uma marca na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Essa espera é marca de Deus nas nossas vidas. Abraão, Deus falou com Abraão que ele ia ter o filho da promessa, ele ia ser o pai de multidões. E quando Deus falou isso, ele tinha 75 anos. 75 anos. E diz assim: agora você vai ter seu filho. Imagina, 75 anos. Agora você vai brincar, vai sentar no chão, vai brincar com seu filho, vai começar a passar por todas essas fases. E Deus falou isso para Abraão, mas se cumpriu 25 anos depois. Quando ele tinha 100, quando ele tinha 75, eu disse assim: não, já passou o tempo para mim, eu já estou muito velho para ser pai. Não, imagina, longe de mim, agora não dá mais. Mas ele ainda teve que esperar mais 25 anos, com 100 anos. Quem aqui tem 100 anos? Ninguém, nem eu, deixa eu baixar aqui. 100 anos, aí sim veio o filho. Ele teve esse tempo de espera, uma espera. Amados, e nós precisamos aprender a passar por essa espera. A palavra diz que José do Egito, diz que ele seria levantado como um grande governante. Assim, você vai ser um grande governante nessa nação. No entanto, ele passou por lutas, passou por tantas provações, foi vendido como escravo, ficou preso, passou por tantas situações. Mas a palavra já tinha se liberado: você vai ser um grande governante dessa nação. Quando ele foi vendido como escravo, diz que ele tinha algo em torno de 17 anos. 17 anos, jovem ainda. E quando ele saiu da prisão, ele tinha 30 anos. Ficou 13 anos aguardando para aquilo que ia acontecer na vida dele. 13 anos de espera. Amados, muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo de forma instantânea, de forma imediata. Muitos homens de Deus tiveram que aguardar por esse tempo, pelo tempo de espera. Hoje nós somos uma geração impaciente. Hoje nós não temos paciência para muitas coisas. É só você ver no trânsito. No trânsito todos querem chegar primeiro, eu chego antes, eu tenho que passar, eu tenho que estar na frente. Eu não tenho paciência de esperar. Ou então fica numa fila. Quem gosta de ficar em fila de banco ou qualquer outro lugar? Ninguém gosta. Mas já começa a reclamar. Fila é lugar de você conversar e um reclamando com o outro. Olha que absurdo, olha que não sei o quê. Nós não temos paciência de esperar por nada. Nós não temos paciência. E normalmente quando nós estamos impacientes, nós nos exaltamos, muitas vezes faltamos com respeito, vamos além, parece que não é a mesma pessoa.
Fala assim, puxa, eu vi esse irmãozinho agora há pouco lá no culto, já saiu, já está ali brigando, já está ali fazendo tantas coisas no trânsito. A gente precisa aprender a esperar muitas vezes. Eu sei que não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente precisa aprender a isso. Sempre o pensamento de Deus é o melhor para as nossas vidas. A palavra de Deus em Jeremias diz assim, Jeremias 29:11, eu sei, Deus dizendo, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, a seu respeito, a seu respeito, a seu respeito, a respeito de cada um de nós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que você quer. É para isso. Deus, Ele quer estabelecer isso. Deus não quer castigar ninguém com o tempo de espera, com a angústia da espera. Ele não está punindo ninguém. Deus quer o melhor para nós. A espera, ela não está dissociada, ela não está separada da fé. A espera, ela está muito conectada com termos fé. Há um propósito por trás de toda a espera. É o tempo de amadurecer. Nós precisamos da espera. É um processo. E nós precisamos passar por esse processo. Entender o processo que nós estamos vivendo. Em Marcos 4:26, a palavra de Deus diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Esse texto está falando que existe um processo. A germinação é um processo, ele está produzindo algo. O primeiro é a erva. A erva é a planta em crescimento. Vai começar a surgir um brotinho. Não sei se você já observou a margem de estrada. Quando começa a brotar, vem aqueles frutinhos, sai aquela ervinha verde, bem clarinha. E você começa a ver, aqui vai surgir uma grande plantação. Na verdade, só tem a erva, mas você já olha com expectativa aquilo que vai produzir. Depois vem a espiga, e a espiga ela é seca, ela não tem nada. É a espiga, mas já está produzindo. Se você plantou o milho, vai estar lá essa espiga, para que depois surja o grão. O grão é a produção, é o produto, é o fruto, e ele ainda precisa ficar maduro. Na verdade, o próprio grão, ele tem um tempo para a colheita. Se você for colher muito cedo, você vai pegar grãos muito pequenos. Eles não são ainda bons para o consumo. Existe um tempo então do crescimento, e depois que surge o grão, ainda tem o tempo do amadurecimento dele. Mas existe um tempo. Às vezes a gente quer precipitar, a gente quer logo, a gente quer que aconteça de uma vez, mas existe um processo para isso. E muitas coisas a gente tem que aprender, muitas coisas a gente tem que viver. A gente não entende tudo na hora, mas vai acontecendo. Outro dia eu postei no Facebook uma foto com o pastor Sérgio Scatalini. Um tempo atrás ele esteve aqui, eu tive o privilégio de buscá-lo no aeroporto. Aí quando estávamos chegando, ele falou assim: podemos almoçar? Eu falei assim, claro, era 3 horas da tarde, Eu falei, pensei que você já tinha até almoçado. Ele falou, não, estou com fome. Quando eu venho para o Brasil, eu quero ir para a churrascaria. Onde é que tem churrasco? Eu falei, não, podemos parar, que tem um monte aqui no caminho, Ele falou, não, achei que você estava cansado, 24 horas, eu tinha saído no dia anterior dos Estados Unidos, e acabado de chegar de viagem. Ele falou assim, não, eu estou cansado, mas um churrasco eu não abro mão por nada, Eu quero um churrasquinho aqui. E paramos e conversando, e eu falei assim, pastor Sérgio, deixa eu contar uma coisa aqui. Há um tempo atrás, o senhor ministrou lá em Bauru, num evento. Ele falou, você estava lá? Eu falei, estava. É pertinho daqui, Bauru? Eu falei, não é pertinho não, mas eu fui para lá. Ele falou assim, poxa, foi tão tremendo. Ele falou assim, foi mesmo, foi um evento especial, foi muita presença. Eu falei assim, para mim ficou marcado algo muito forte, pastor. Eu estava lá e o senhor veio orar, não tinha muitas pessoas, era um feriado, e as pessoas da cidade viajaram. E acho que tinha mais pessoas de fora do que dentro da cidade. Então tinha poucas pessoas nesse evento. E o Senhor foi orar com todos. E eu estava lá na frente. E o Senhor foi orar comigo. E
o Senhor falou, o Senhor declarou o seguinte, o Senhor disse assim, ao Gabriel para anunciar. E eu sei que naquela hora eu caí no chão, aí eu não me lembro muita coisa, eu sei que Deus foi falando muito comigo. Quando eu me levantei, eu falei assim, onde que está meu crachá? Eu tenho crachá? Como é que ele sabia que o meu nome era Gabriel? Eu falei assim, não é possível. E ele falou isso, ele falou o meu nome. Eu falei assim, pastor Sérgio, o senhor falou o meu nome, eu não tinha nada escrito, o senhor não me conhecia, e o senhor falou o meu nome e trouxe uma palavra que eu estaria anunciando a palavra de Deus. E ele falou assim, olha, eu não lembro. Ele falou assim, eu não lembro disso. Eu falei, pois é. E eu jamais consegui esquecer. Eu nunca consegui esquecer esse dia. Eu lembro sempre. Só que naquela época eu jamais pensava em estar pregando a palavra. Eu jamais pensava em estar um dia trazendo a palavra de Deus. E ele anunciou, ele declarou isso. E hoje, passado quase 20 anos, a gente vê o cumprimento. Existe um tempo de espera. Amados, existe uma palavra sobre a tua vida, não abra mão dela, não abra mão daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Fala assim, eu creio nisso, eu recebo, é meu e vai se cumprir. Pode ser que não seja hoje, mas amanhã, depois, um dia vai se cumprir. E nesse tempo, no tempo de espera, eu quero ser preparado, eu quero estar cumprindo tudo aquilo que é necessário. Amados, Deus, Ele estabelece e Ele cumpre tudo que Ele fala. Nós falamos de José agora há pouco, e a palavra de Deus diz ali que José passou por uma experiência muito forte. Está lá em Gênesis 40, a palavra de Deus diz que José, ele foi provado também. Ele estava preso com mais 2 pessoas. Tinha 2 companheiros de cela, o copeiro e o padeiro. Estavam ali junto com ele. E essas pessoas eram muito importantes no reino. Ninguém podia chegar ao faraó sem antes passar pelo copeiro ou pelo padeiro. Tinha que passar por ele. O faraó, ele não ia beber nada. Ele não ia beber nada se antes o copeiro não tivesse experimentado. O copeiro, ele ia experimentar. Tem um vinho, olha, o melhor vinho, trouxe de presente. Ia servir o vinho, o copeiro ia lá antes e bebia. Porque se tivesse envenenado, era ele que morria, não era o faraó. Então ele fazia isso antes, mas que se tivesse alguma coisa errada, se algo fosse acontecer, era com ele. Então eram pessoas de confiança de faraó. O padeiro também tinha que provar tudo. Tinha lá, trazia um prato novo, fazia um prato preparado para ele, e o padeiro ia experimentar. Se os 2 foram presos, é porque havia uma conspiração contra faraó. Havia uma conspiração contra faraó. E os 2 tiveram sonhos. Essas 2 pessoas tiveram sonhos. E José interpretou o sonho deles. Cada um teve um sonho. E José chega e diz assim, olha, o teu sonho significa isso. Para o copeiro, José disse assim, o faraó vai te exaltar, vai restaurar o teu cargo. Você vai ter a vida restaurada em 3 dias. Isso vai acontecer. E para o padeiro, ele diz assim, em 3 dias, meu amigo, você dançou. 3 dias você está morto, não tem mais chance para você. Ele trouxe a interpretação dos 2 sonhos. Agora você pode imaginar o alívio do copeiro, quando ele recuperou a honra, quando ele recuperou a liberdade. É um testemunho forte, um testemunho para você não esquecer. Poxa, eu estava lá preso, vem alguém e eu tenho um sonho, diz o que representa o sonho que eu tive, e aquilo acontece 3 dias depois, acontece tudo isso. E aí, aquilo que era para ele não esquecer jamais, era para ele estar testemunhando para todas as pessoas, olha, precisa ver, tem um cara lá, ele falou isso aconteceu. O que aconteceu? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele falou assim, eu jamais vou me esquecer disso. Ele saiu dali, ele já esqueceu. Passaram 2 anos, amados. Passaram 2 anos. Um dia o faraó conta um sonho, ele falou assim, tem um cara lá, esqueci o cara lá na prisão. Tem um cara lá que sabe, ele sabe identificar. Ele sabe discernir, interpretar os sonhos. E aí o faraó chama. Amados, esse testemunho, que era para ser um testemunho inesquecível, ele esqueceu. Porque nós temos que estar prontos
pelo lado de dentro, não só pelo lado de fora. Às vezes a gente acha que está pronto, e pelo lado de fora até podemos aparentar estar prontos, mas nós temos que estar prontos por dentro. Se nós não estamos prontos por dentro, não é hora de ser promovido, não é hora de mudar de fase ainda. É um tempo, precisa passar mais um tempo. Quando José esteve com Faraó, ele pôde interpretar os sonhos de Faraó. Era o tempo que ele precisava. Amados, há um Deus que governa sobre as nossas vidas. Existe um Deus que governa as nossas vidas, não necessariamente fazendo as coisas do jeito que a gente quer, ou no momento que eu quero, mas no tempo de Deus. Às vezes pode ter um chefe travando uma promoção que você queria, às vezes pode ter uma situação que você está enfrentando, alguém impedindo você de alcançar determinada coisa. Mas nesse tempo, saiba que Deus está preparando você para algo. Às vezes você está passando por uma situação de desemprego e começa a ficar angustiado. Deus fala assim: eu estou preparando você para algo grande, e para isso eu estou preparando agora. É esse o tempo. Amados, ao passarmos pelas provações, pelas lutas, sabemos que Deus está produzindo algo. A palavra de Deus diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir? Se Deus estiver agindo, amados, ninguém pode impedir. Não tem quem impeça. Deus vai fazer coisas tremendas. Acabamos de falar esse lugar que nós conseguimos aqui. Amados, se você for olhar, é impossível, tão rápido, e tantas coisas acontecendo, mas é Deus agindo. Se Deus age, ninguém pode impedir, não tem quem possa impedir. Mas há um tempo para as coisas. Esse tempo pode ser curto, e é bom quando é curto, a gente se alegra quando é curto, mas pode ser que seja um pouco demorado, e se for demorado, nós continuamos a nos alegrar da mesma forma. Se não aconteceu antes, é porque talvez você não estivesse pronto. Você não estivesse pronto. A razão da espera não é punição. A espera não é punição para ninguém. Faz parte do nosso processo de preparação, onde temos que crescer e amadurecer. Assim como o fruto, assim como qualquer coisa que nós plantamos, existe um processo. Existe uma separação entre esperança e o desespero. Quando eu tenho esperança, quando eu me alegro, quando eu tenho esperança naquilo que vai acontecer, eu não entro em desespero. Mas muitas vezes nós começamos a nos desesperar. A fé é o que nos leva a ter esperança. A fé nos leva a ter esperança e dar glória a Deus. Como diz esse texto, cada vez que eu me alegro, eu tenho fé, eu vou dar glória a Deus, eu dou glória a Deus. Amados, e nós precisamos dar glória a Deus em tudo que acontece na nossa vida. Está acontecendo algo sobre a minha vida, glória a Deus. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ainda que esse momento possa não parecer o ideal. Esperança é o elemento salvador da vida. Esperança é aquilo que nos leva para a salvação. Há um texto em Romanos que diz assim, Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Tudo que foi escrito. Cada vez que eu perco a esperança, que eu começo a ficar abalado, eu preciso fazer o quê? Buscar na palavra. Eu vou ver aquilo que está escrito. O que a palavra diz? Isso é para mim, eu recebo. E eu vou caminhar em cima do que a palavra diz. Quanto mais você lê a Bíblia, mais esperança você tem. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama a mim mais do que a você, ou mais do que a pessoa que está do seu lado. Deus, Ele não escolheu um e diz assim: esse aqui eu vou tratar bem, esse eu vou dar tudo. Aquele lá, não, aquele não merece, ou esse merece, aquele não merece. Não, Deus nunca teve filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama você da mesma forma como Ele ama qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Deus, Ele não quer punir você, Ele não quer castigar você. Ele quer que você atinja o propósito que Ele estabeleceu.
Às vezes, se passamos por lutas, é porque Ele está preparando algo grande. Então nós temos que nos preparar para aquilo que vem pela frente. Deus, Ele ama cada um de nós da mesma forma. Da mesma forma. O que tem de especial para Deus são pessoas. As coisas, elas vão desaparecer. Tudo vai desaparecer. Todas as coisas. Todas as coisas. Essa roupa vai desaparecer. Um dia vai estar lá e vai estar lançada lá, jogada fora. Tudo vai desaparecer. As pessoas são mais importantes, porque nós fomos preparados para um grande propósito de Deus. A palavra de Deus é que nós temos que ter fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Essas coisas não vão desaparecer. Tudo mais vai desaparecer. A fé, a esperança e o amor não vão. Aliás, o texto diz ainda, o maior deles é o amor. O amor está acima de tudo. Mas eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter a esperança, saber que Deus vai fazer todas as coisas. Mesmo que eu esteja passando por situação adversa. Como falamos no texto do Salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra das mortes, ainda assim, eu creio no Deus poderoso. A esperança nos leva a viver aqui na terra de uma maneira limpa, pura, crendo. Tem pessoas que vivem em casamentos atribulados, cheio de brigas, cheio de confusões, onde um obstáculo acaba com a esperança. Eu não tenho mais esperança. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai funcionar. Amados, a esperança é isso. É certeza, crer que algo vai mudar. Só que precisa mudar dentro de mim. O primeiro lugar que tem que mudar é dentro de mim. E é um privilégio viver cheio de esperança. A esperança, queridos. Davi foi lutar contra o gigante porque ele teve esperança. Se ele não tivesse esperança, ele dizia, não, deixa o outro lá. Deixa outro que estiver mais preparado, outro que queira fazer isso. Eu não vou fazer isso. E ele enfrentou o gigante. Sem usar a armadura emprestada, ele usou aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Só com isso, é com isso que ele enfrenta. E nós temos que estar preparados, mesmo na situação adversa, nós temos que nos firmar. Amados, quando um navio, ele está em alto mar, ele lança uma âncora, é ali que ele vai se fixar. Ele lança uma âncora, tão pequenininha, se você olha uma âncora perto do navio, principalmente desses transatlânticos, que fazem esses cruzeiros, você olha aquela âncora tão pequenininha, isso aí não vai adiantar nada. O que é uma âncora para um negócio monstruoso, daquele tamanho? E ele lança aquela corrente, lança aquela âncora, e vai se firmar ali. E pode passar por qualquer tempestade. Qualquer tempestade. O texto em Hebreus 6 diz assim, Hebreus 6:18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, ao qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Ele diz que a esperança é como uma âncora da nossa alma, vai nos sustentar. Se a nossa alma está agitada, a esperança é que vai nos firmar. Por pior que seja a tempestade, nós permanecemos firmes. Pode vir o furacão, pode vir o desemprego, pode vir uma enfermidade, não importa, queridos, não importa o que venha, eu vou enfrentar isso. Eu não vou desanimar, eu não vou dizer, não tem como eu me levantar, como é que eu vou... O médico já declarou isso sobre a minha vida. Amados, mas eu creio num Deus altíssimo, num Deus poderoso que está acima de tudo. Ele está acima de tudo. E quando eu tenho esperança, eu lanço essa âncora que vai me firmar, que vai me estabelecer, que vai me deixar ali firme naquele lugar. Eu não vou ficar abalado. Nós não podemos ficar abalados. Deus tem sonho para vocês. Deus tem sonho na sua vida. Você nem imagina quanto sonho Deus tem para a sua vida. Mas você precisa ter esperança. Você precisa ter esperança de que isso vai passar. Essa momentânea tribulação vai passar e você vai vencer. Ainda que
Ainda que você possa estar vivendo outra situação, o momento não seja mais favorável, ainda assim há mudança. O livro de Jeremias diz assim, Jeremias 17:7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esperança tem que ser o Senhor, porque Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. No ano de sequidão não deixa de dar fruto. Ah, mas estão falando em crise, estão falando nisso, estão falando daquilo. Não deixa de dar fruto. Amados, esse é o homem, essa é a pessoa. Bendito é o homem, a mulher que confia no Senhor e cuja esperança está nele, como uma árvore plantada. Amados, nós temos que ser como essa árvore plantada junto às águas e crer que Deus vai mudar toda a situação. A nossa esperança não pode ser no dinheiro, nas próprias conquistas ou na saúde, mas confiar no Senhor, não nos perturbarmos, não nos abalarmos. Em Romanos 15:13 diz assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo, toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aonde que a gente tem que ser rico? No poder de esperança do Espírito Santo. É crendo no Espírito Santo, é declarando no Espírito Santo: eu caminho conforme a tua direção, conforme aquilo que o Senhor está mostrando para mim. Diz assim: o Deus, esse Deus que encha você com essa alegria, com essa paz. Mas nós precisamos deixar que Deus ministre a nossa vida. Não importa a circunstância, Ele nos enche de alegria. Ah, mas você está sempre feliz, você está passando por isso, mas continua feliz. Eu creio, eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus, eu sei que Ele vai mudar. Ah, mas estão falando de você, estão fazendo isso contra você, estão te ameaçando, ou tantas outras circunstâncias. Eu confio no Deus a quem eu sirvo. Sabemos que não existe, nada pode nos abalar, nada pode nos tirar. Ele é a nossa esperança, Deus é a nossa esperança. E a esperança é derramada em mim e você pelo Espírito Santo. Quando você fala assim: eu preciso ter essa esperança, eu gostaria de ter isso, aonde que eu peço? Aonde que eu vou clamar? Ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de esperança, muda isso em mim. Ele não nos confunde, Ele fala toda a verdade, Ele vai dizer toda a verdade. Mas e quando nós caminhamos nessa certeza, ainda que possa ter uma situação que você esteja vivendo agora, Deus, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Ainda que passe muito tempo, ainda que já tenha demorado, mas já demorou, pastor, já demorou tanto, já demorou demais. Ainda assim, saiba que Deus está agindo sobre a sua vida e Ele quer fazer algo tremendo. Creia, receba essa palavra e diga assim: é para mim, eu creio nisso, porque eu sei o Deus poderoso, Ele está acima de todas as coisas, e Ele faz, e nada vai impedir dEle fazer, sabendo que você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus. Deus nunca te preteriu, Deus nunca te abandonou, Ele jamais desistiu de você. Se Ele não desistiu de você, não desista você também. Continue firme, continue avançando, continue crendo e dizendo assim: ainda que possa haver circunstâncias aos olhos humanos, eu olho para o alto, o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de Deus, é Ele que cuida da minha vida. Amados, e quando nós entendemos isso, nós vamos viver essa vida vitoriosa, que Deus preparou. É isso que Ele quer, essas conquistas que Ele quer, para que eu possa valorizar tudo o que Ele fez na minha vida. Amém?